Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Tudo bem não, né, Fel? Estamos todos frustrados aqui com mais uma derrota do Corinthians. Vou trazer aqui, não uma análise sobre o jogo, mas o que o Corinthians precisa fazer para aí conseguir não cair para a segunda divisão do Brasileiro. Porque o nosso objetivo hoje é esse, tá? Não cair para a segunda divisão. Corinthians, o maior time do Brasil, entrando em campeonatos com o objetivo de não cair para a segunda divisão. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Você não vai pagar nada, fiel. Estamos chegando a 30 mil inscritos e você pode ganhar uma linda camiseta do Corinthians aí, porque eu vou sortear 2 camisetas do Timão. Já está quase chegando a 30 mil inscritos, tá? Pra gente fazer este sorteio. Fiel, ontem eu nem trouxe o pós-jogo ontem aqui para vocês, porque eu tava, cara, bastante chateado mesmo, bastante triste. Eu não ia conseguir fazer, porque mais uma vez o nosso Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino desta vez. É melhor do que o Juventude, sim, mas o Red Bull Bragantino, Fiel, não é nem a 10ª força hoje do Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro é bem mais intenso, tem times bem mais competitivos e bem mais fortes, e nós não conseguimos jogar contra o Juventude, contra o Red Bull Bragantino, que não é nem a 10ª força. O Juventude nem se fala, vai brigar para não cair. Aí a gente ganhou do Nacional do Paraguai, que é o lanterna do Campeonato do Paraguai. Então a gente tem que ser realista. O Corinthians vai brigar para não cair. Não adianta eu vir aqui apontar eles, falar a culpa foi do Cássio, a culpa foi do Yuri Alberto, a culpa foi do Pedro Raul, a culpa foi do Pedro Henrique, porque não é isso que vai solucionar os nossos problemas. Você destacar 1, 2 ou 3 jogadores individual que cometeu um erro. Ou até o próprio treinador Antônio Oliveira. Fiel, vocês querem a verdade ou a mentira? O Corinthians, esse elenco é horrível. Isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Esse elenco do Corinthians, Fiel, ele vai brigar para não cair. Eu não vejo diferença nenhuma em jogar o Wesley e o Pedro Henrique. Para mim é 6 por meia dúzia. Para mim são 2 jogadores fraquíssimos na ponta esquerda. Eu não vejo diferença nenhuma em jogar Pedro Raul ou Yuri Alberto. Para mim é 2 centroavantes fraquíssimos. Eu não vejo diferença nenhuma, e alguns vão brigar comigo, e jogar Romero ou Gustavo Mosquito. Eu tô sendo realista, vocês querem a verdade? O Romero é jogador contra time pequeno, o Wesley é jogador contra time pequeno, o Yuri Alberto, o Pedro Raul é jogador contra time pequeno, e nem assim tá sendo mais, né? Porque olha quanto tempo já que o Corinthians não faz um gol desde aí do Nacional do Paraguai. O Corinthians gastou todos os gols naquela partida. O Corinthians tem um ataque totalmente inoperante, filho. Inoperante, uma zaga frágil, laterais. Cara, eu não vou nem comentar aqui, tá? A gente nem precisa falar da fragilidade do Fagner, tanto do Hugo, que apesar de ter feito uma partida correta ontem, não é um lateral que o ponto esquerda possa confiar para você fazer uma tabela. O ponto esquerda tem que buscar a bola no meio-campo para ir conduzindo até a área, tá? Igor Coronado também muito mal, apesar de ter dado um passe pro Pedro Henrique. Cara, muito mal. Não sei se ele não está na posição dele ou ainda não se adaptou, mas a gente tem que dar uma chance pro cara ainda, porque é a sua 3ª partida, sendo que 2 delas ele jogou nem 10 minutos, tá? Então, Fiel, vou ser bem realista com vocês, porque eu não consigo entender nem compreender um time que gasta 130 milhões de reais, abaixo só do Flamengo em valores financeiros, e você não consegue produzir um futebol, pelo menos bom de se ver, contra um Juventude, contra um Red Bull Bragantino. Cara, que é isso? Não dá para entender. São, Fiel, 130 milhões de reais em contratações é um baita investimento. E o Corinthians, cara, não consegue produzir um futebol que nos agrada. É um time que ataca pouco. Apesar do Corinthians ter feito uma pressãozinha leve ontem, leve, porque o Red Bull Bragantino ficou tranquilo, ele passou a não arriscar na partida para não levar o gol de empate, porque o Corinthians não agredia. O Corinthians é um time totalmente frágil, seu elenco num todo. Fiel, nesta janela do meio do ano agora, vou ser bem correto, bem sincero aqui para vocês, tá? O Corinthians tem que contratar como se não tivesse contratado ninguém, começar do zero. E tem que começar pelo ataque, porque o nosso ataque não produz nada, o nosso ataque não faz gols, nem contra a 10ª força do brasileiro. Ah, o Red Bull Bragantino é bem treinado, tá jogando assim muito tempo. Fiel,
Red Bull Bragantino é a 12ª, 13ª força do brasileiro hoje. Red Bull Bragantino estava desfalcado ontem, sem o Elinho e sem o Lucas Evangelista. Então o Corinthians hoje, ele é um time que vai brigar para não cair. Temos que ser sinceros, temos que mudar o nosso foco, temos que mudar o nosso pensamento e parar de almejar grandes posições no brasileiro. Já volta todas as suas forças pro brasileiro. Não faz igual antes no ano passado, não, que a gente precisou do Romero e do Castro para nos salvar da segunda divisão. Já foca agora. Já vai agora, irmão, no brasileiro. Já foca agora, para não cair. Senão vai cair. Senão vai cair. Eu tô assustado com as atuações do Corinthians. Principalmente aquele jogo contra o Juventude, cara. Aquele jogo me deixou, assim, sem ações. Tá? Me deixou perplexo pelo futebol que o Corinthians jogou. O Corinthians conseguiu chutar no gol contra o Juventude. Contra o Red Bull Bragantino, a gente é um time que não agride, fiel. A gente é um time que não faz nada. Um time mal treinado. Não adianta falar que o elenco é ruim, que a gente tem que aliviar o Antônio Oliveira. O time do Corinthians é mal treinado. Porque o Vitor Pereira pegou um Corinthians totalmente frágil, tá? E levou a final da Copa do Brasil. Não tô falando que todo treinador tem que fazer milagre. Mas o Antônio Oliveira é muito teimoso, cara. Ele não muda a sua forma de pensar. Óbvio que ele não tem um elenco bom ao seu lado, mas é um treinador fraquíssimo pro Corinthians. Tem muitos treinadores melhores do que o Antônio Oliveira. E o Antônio Oliveira, Fel, eu trouxe essa informação no vídeo de ontem para vocês, não vai cair. Eu falei para vocês que o prazo dele é até o meio do ano. Se chegar lá o Corinthians estiver nessa instabilidade total, aí sim o Corinthians vai procurar outro nome no mercado. Mas por enquanto a gente vai ficar com o Antônio Oliveira e vai ficar com esse elenco, porque fechou a janela para jogadores aí que disputaram o estadual no dia 19, tá? E a janela do mercado internacional tá fechada até o meio do ano. Então é esse elenco que tá aí com esse treinador que tá aí. Então pega todas as suas forças, Antônio Oliveira, tudo que você tem de melhor e foca no brasileiro. Porque se a gente começar desse jeito já, a coisa pode ficar feia, hein? Porque no ano passado foi por pouco, tá? E mesmo assim, porque nós tinha um tal de Roger Guedes lá, que fez a maioria dos gols do Corinthians. Mais de 70% dos gols foi o Roger Guedes que fez. Aí quem que tá ocupando a posição do Roger Guedes hoje? O Wesley. Você vai pôr sua fé no Wesley? Você vai pôr sua fé no Cássio, que tá numa má fase? Você vai pôr sua fé no Romero de novo? O raio não bate duas vezes no mesmo lugar. Então já foca tudo no brasileiro e vai empurrando com a barriga até chegar no meio do ano. E na hora que chegar no meio do ano, senhor Augusto Melo, você faz contratações que cheguem e resolve, irmão. Não adianta você chegar lá e ficar contratando apostas. Não adianta você contratar Pedro Henrique e esperar que ele vai jogar bem. Não adianta você contratar Pedro Raul ganhando 700 mil no Corinthians, cara. Ridículo essa contratação. Tinha que pegar quem ofereceu o Pedro Raul pro Corinthians aí dentro do clube, quem sugeriu o Pedro Raul e mandar embora. 700 mil Pedro Raul ganhando. Aí eu não consegui entender. Um jogador que já vinha mal há 2 anos. 1 ano de fracasso no Vasco e 1 ano de fracasso lá no clube que ele estava. Lá no clube que ele estava, acho que ele jogou não sei quantas partidas, 4 gols. Ridículos seus números. Aí como que você traz um jogador esperando que ele chegue aqui e resolva? Não vai resolver, porque o jogador já está em má fase. Fiel, e temos que ser totalmente sinceros aqui. Qual que é as nossas 2 maiores esperanças hoje no Corinthians? Na minha opinião, é o Rodrigo Garro e o Igor Coronado, que a gente conseguiu ver alguma coisa diferente. Só que a grande realidade é Rodrigo Garro comum e o Igor Coronado até agora não provou os 2 milhões que ele ganha mensal. Ou eu estou errado? Eu tenho muita fé ainda que o Igor Coronado vai se adaptar. Ele não está totalmente apto ao futebol brasileiro, tá, fiel? Tá chegando, é um novo mundo, tem poucas partidas. Aliás, 3, 4 partidas, inclusive 2 jogou só 10 minutos. Então ele ainda tem um tempo, ele ainda tem uma, vamos dizer assim, uma chance dada por nós para mostrar o seu futebol. Mas até esse presente momento, não vale um jogador que ganha 2 milhões de reais. Não vale. Então vamos aguardar. E volto a repetir, 130 milhões de reais. Com a segunda ou terceira folha salarial maior do Brasil. É inadmissível que a gente não consiga agredir o Red Bull Bragantino. Não consiga agredir o Juventude. Então, a situação no Corinthians futebolística hoje, ela é crítica. Crítica.
Corinthians já entra no Brasileiro brigando para não cair. Vou te falar mais. Fluminense extremamente favorito para esse jogo, mesmo o Corinthians jogando dentro de casa contra o Fluminense. O Fluminense é muito favorito a ganhar a partida, tá? E temos o Argentino Júnior lá também, porque o Corinthians já não tá jogando bem nem dentro de casa, imagina fora. Então são duas partidas importantíssimas, uma aí que pode definir se a gente vai para repescagem da Sul-Americana. Nossa, cara, repescagem Sul-Americana Corinthians. Eu tô vivendo em parece que eu tô sonhando, cara. Porque esse time aqui, 5 anos sem título, por causa de má gestão, por causa de pessoas que trataram o Corinthians como um lixo, que fizeram contratações pífias, trazendo jogadores caríssimos, sem jogar bola, cambada de vagabundo. Andrei Sanches, vagabundo. Duílio Monteiro Alves, vagabundo. Olha o que fizeram com o Corinthians. Aí não adianta, Fiel, vir aqui criticar o Augusto Melo, cara. Pô, Augusto Melo tá fazendo chover água de pedra. Olha as coisas que ele tá trazendo pro Corinthians. Não tô falando da parte futebolística, contratou errado, sim, tem que reinvestir. Porém, se não fosse essa estrutura por fora que o Augusto Melo tá trazendo, meu irmão, onde a gente estaria hoje? Se não fosse uma Vai de Bet que estivesse no Corinthians hoje, se não fosse uma Abra que estivesse no Corinthians hoje, se ele não estivesse negociando os direitos de transmissões de TV altíssimos. Imagina um time ruim e sem dinheiro para investir. Ainda bem que tem o Augusto Melo, que vai ter uma graninha para investir no meio do ano, né, filho? Então, a gente precisa, este vídeo aqui que estou trazendo para vocês, que a gente precisa fazer uma reformulação de novo. Mal começou e já precisamos reformular novamente. Porque já vimos que com esse time a gente vai cair. A gente vai cair com esse time. Então tem que ser mudado. Não dá para você contratar mais uma ou duas peças apenas para completar o elenco. Você tem que reformular geral de novo. Porque as contratações foram erradas. Foi 130 milhões amassado e jogado no lixo. Essa é a grande realidade. A gente tem que ser realista. Vocês querem a verdade ou a mentira? Esse time briga para não cair ou não, Fiel? Comente aí, porque eu quero saber sua opinião. Então, tem que chegar no meio do ano, vir o Hernani, tem que chegar no Michael e fazer tudo que está no seu alcance para contratá-lo. Tem que chegar jogadores, cara, que cheguem e falem, essa posição é minha, acabou, irmão. Porque o Michael chegando, o Wesley vira segunda opção e Pedro Henrique a terceira. O Michael chegando, o Wesley vira segundo, o Pedro Henrique a terceira, cara. Chegando outro ponta de direita por lá, cara, o Romero vira a segunda opção. Aí sei que os romeirenses aí vão ficar bravos comigo, mas, cara, não dá. Você não vai ser campeão de nada por mais 5 anos continuar com esses caras. Você não vai almejar títulos, você não vai almejar posições melhores, classificação para Libertadores, com Wesley, Yuri Alberto e Romero no ataque do Corinthians. Pelo amor de Deus, aí tá falando do maior clube do Brasil. Maior clube do Brasil, olha o nosso ataque, que ridículo. Wesley, Yuri Alberto, Romero e Pedro Raul. Tenha essa paciência, cara. Você acha que o Corinthians é merecedor desse ataque? Vocês acham que o Corinthians é merecedor de um ataque desse? Pô, ou será que eu estou muito louco, Fiel? Estou falando bobagem aqui. Quero que vocês comentem, porque eu quero saber e muito a sua opinião referente aí ao jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Fiel, quis trazer uma análise para vocês aqui, ó. Estou esperando confirmar duas notícias super importantes do Corinthians que vou trazer no vídeo da tarde, tá? São notícias importantes mesmo, Fiel. Você não pode perder. Só não vou trazer agora para não denegrir minha imagem com vocês, porque ainda não é concreta. A fonte ficou de me confirmar hoje às 3h30 da tarde, tá? Então quando ele me passar a confirmação, 6 horas da tarde, tenho 2 notícias bombásticas para trazer para vocês referente ao Corinthians, mas é bombástica mesmo, tá, Fiel? Então, comentem aí sobre essa análise Corinthians e Juventude, quero muito saber sua opinião. Não deixa de deixar o seu like. Se você for corintiano modinha, você não vai deixar seu like. Se você for corintiano raiz, você vai deixar esse like neste vídeo, porque vocês sabem que eu não fico em cima do muro e só falo somente a verdade. O meu muito obrigado, que Deus possa abençoar o seu dia e sua família muito, e vai Corinthians!